próximo 0800 282 1610. Sem limite de idade, você terá conforto e eficiência. E você concorre a vários prêmios mensais. Plano de assistência familiar Boa Viagem, Rua Formosa 573, próximo ao Colégio Eucarístico. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. São 7h43. Temos a presença de Odisseia Carvalho aqui conosco, do Arnaldo Neto. E vamos seguindo. Arnaldo, Odisseia, a pergunta estava no ar. Seria Ciro candidato da esquerda naquele momento, Odisseia, ou na cabeça do Ciro? Pois é, havia inicialmente uma construção do nome de Ciro Gomes como vice do Lula, isso é inegável. Só que, na verdade, algumas posturas, né, inclusive do próprio Ciro, acabaram afastando essa ideia. E aí eu acho que isso ficou na cabeça dele como sendo algo consolidado. Agora, e ele não aceitou. A postura da Gleisi também não foi das mais agradáveis, não, né? Quando ela ele tem que vir. Tem? Não existe essa palavra tem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a postura depois, inclusive do Ciro, no segundo turno, foi lastimável. E para fora do país, no segundo turno, o Brasil pegando fogo, quer dizer, me parece ser uma coisa de pessoa birrenta. Não fez o que eu quis, então eu não quero brincar no play, né? Então, eu acho que isso fez, inclusive, as pessoas, muitos do que votaram no Ciro no primeiro turno, se decepcionaram com a postura dele. Ele continua sendo uma pessoa inteligente, é uma pessoa que se expõe, né, de uma forma positiva, só que às vezes negativa, porque ele é muito destemperado. Pois né? Mas nesse momento, esse grande vacilo pra gente é imperdoável. É igual a postura da Marina Silva. Num segundo turno, o histórico de vida dela, ela votar em Aécio. Ela poderia até se liberar o partido dela, não se posicionar, mas votou. Então ela ficou com essa marca registrada. E eu acho que o Ciro também ficou com essa marca. Agora vamos às consequências da última eleição. Você tem aí um pleito acirrado, como você colocou aqui. Foi uma campanha quente até os últimos dias, com pesquisas ali colocando um equilíbrio durante boa parte do segundo turno, sempre com o Bolsonaro à frente. No final ele abre um pouquinho de vantagem, e é o resultado das urnas. Vai passar a eleição acho que não se discute, o resultado está consolidado. Gostaria de ver o presidente concluir seu mandato. Acho que processo de impeachment, como ocorreram com a Dilma, só prejudicam o país. Mas, enfim, a marca desse primeiro semestre do governo que vai caminhando para o fim, foram, se a gente for pegar assim, uma marca negativa do governo, não é nem a questão da reforma da Previdência, que não passou ainda, deve ser votada agora no início do segundo semestre, que é uma proposta de campanha. Foram as manifestações pela educação. Acho que mostraram ali a insatisfação de parte da população. Vocês aqui coordenaram todos esses atos, estão preparando mais um agora para essa sexta-feira, né? Qual é a verdadeira pauta dos movimentos nacionais com relação à educação? Esses movimentos, eles estão contaminados, entre aspas, por questões políticas partidárias? Olha, só para você ter uma ideia, lá no governo Temer, nós fizemos uma grande greve geral, uma das maiores das últimas décadas, e nós acreditamos que naquele momento tínhamos conseguido barrar a reforma da Previdência. Não conseguimos barrar a reforma trabalhista, e o resultado está aí, de uma forma desastrosa, né, tirando os direitos da classe trabalhadora, e agora a gente volta novamente com todo vapor. Eu faço parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a CNTE, e que puxou essa greve da educação, que foi agora no último dia 15, e que nós colocamos milhares e milhares de pessoas na rua,
E logo depois veio a notícia, né, lógico, do corte em relação às verbas da educação, e isso acabou intensificando mais ainda a nossa luta. Então, a nossa luta hoje, deixando claro, é contra a reforma da Previdência, que retira direitos da classe trabalhadora, e aí é inadmissível o que se propõe. Eu queria levantar aqui alguns pontos, principalmente em relação à questão da educação. Nós, professores e profissionais da educação, professores principalmente, a gente tem o direito hoje de se aposentar com 50 anos, mulheres, 50 anos de trabalho e 25 anos de carreira. Se a reforma da Previdência passa, nós iremos nos aposentar com 60 anos de idade e 40 anos de contribuição se quisermos ter uma aposentadoria integral. E aí eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho 55 anos de idade e 31 de carreira. Eu tenho que entrar com urgência agora, nos próximos dias. Não parece. Pois é, eu tenho de carreira que entrar. Eu acredito, mas de idade não parece. Eu tenho que entrar com esta proposta logo para poder me aposentar. Porque senão eu só vou me aposentar com 60 anos de idade e 40 anos de trabalho. É isso que está colocado. Então, em relação à educação. Em relação à questão dos outros pontos da reforma da Previdência, é a questão da metade do benefício que é dado não só a pessoas com deficiência, como também dos pessoas vulneráveis em estados de miserabilidade, que é de um salário mínimo cai para metade. Temos a questão dos trabalhadores rurais, que antes o Sindicato dos Trabalhadores Rurais dava uma declaração de exercício de atividade rural com 15 anos. Agora ele tem que ter a carteira assinada com 20 anos de trabalho. Qual o trabalhador rural e a trabalhadora rural que vai ter isso, irmãos? E não existe, e tem que aposentar os 62 anos de idade. Para além disso, a questão do sistema de capitalização. Porque o que é a Previdência Social hoje? A Previdência Social, ela atende não só a questão da pensão em si, da Previdência, como a saúde, né, e os outros benefícios. Ele foi um dos, assim, no nosso entender, um dos maiores sistemas solidários e universal que foi votado na Constituinte de 88, de forma a atender a população como um todo. Então, isso se rompe com a capitalização. E nós temos agora outros países, como o Chile, vocês estão vendo as manifestações do Chile, no Chile, as pessoas morrendo porque estão recebendo a metade do que investiram dos recursos, né, na capitalização. Isso é para enriquecer os bancos. Quer dizer, se você faz a capitalização, o que acontece? Você acaba tirando dinheiro da Previdência. E aí cai por terra esse sistema que a gente chama de um sistema solidário. Agora, na conta simples, né, para o nosso ouvinte poder ouvir, o país está envelhecendo. É uma das justificativas. Eu ia citar uma coisa, Arnaldo, até para corroborar com o que você está falando. A minha mãe se aposentou com 50 anos de idade, porque ela tinha 30 e tantos anos, começou a trabalhar com 16. E uma aposentadoria muito alta, porque ela é funcionária pública federal de alto nível, e ela está com 95 anos. Então ela, há 45 anos, recebe o máximo do máximo do máximo de aposentadoria. Na época, o governo não previa isso. Não, mas e também assim, como tu falou, o país está envelhecendo, o número de contribuintes aumentando. O número de contribuintes caindo e o número de aposentados aumentando. Né? Isso é um fenômeno no mundo inteiro, é uma coisa da humanidade que está acontecendo no mundo inteiro. Como equalizar, então, se você não reformar a Previdência? Vocês são contra a reforma ou contra a reforma proposta? Como a reforma está sendo apresentada. Eles, na verdade, a reforma precisa ser feita. Por exemplo, a questão das isenções fiscais. O não pagamento de empresas que devem à Previdência e acabam sendo amortizadas. Entendeu? Então, precisa realmente... Inclusive empresas do governo. Empresas do governo. Precisa realmente ter uma reforma. Não digo que não tem, mas esta reforma que está sendo apresentada é para ataque frontal às pessoas que menos recebem. É isso. Porque se a reforma da Previdência fosse tão boa, por que as Forças Armadas não estariam dentro dessa proposta? Eu fico a perguntar, o Exército está
está fora dessa reforma da Previdência. Eu não vi nenhum momento o projeto original que foi apresentado que conste o Exército. Não tem. As Forças Armadas não tem. Então, quer dizer, nós precisamos... Nem as Forças Armadas, nem os deputados. Nem os deputados. Nem os... Aí existem propostas de emenda. Eu estou falando do projeto original. Quer dizer, hoje o deputado, ele se aposenta com 8 anos, 2 mandatos. Isso é um absurdo. E ganha 20 e tantos mil reais. Exatamente. Então, isso não pode acontecer. Nós precisamos realmente ter uma reformulação. Agora, uma outra coisa, eu estava ouvindo você falar no início do programa em relação à questão do governo Pezão. Isso foi desastroso. Nós tivemos aposentados com 5 meses sem salários. As distribuições de cestas básicas não enchem. Porque as pessoas tiveram pessoas que se suicidaram, pessoas que atearam fogo no próprio corpo. Nós tivemos um caso aqui perto da gente em São Fidélis. Essa é uma situação absurda, né? E enquanto isso, isenções fiscais para a Ambev, para outras empresas, quer dizer, é a falta realmente de política, de gestão, que faz com que um governo fique dessa maneira. Agora, voltando um pouquinho à pauta da educação, essa discussão aí que está na rua, quais são as principais bandeiras dessas manifestações que vem acontecendo e a próxima nessa sexta? Você sabe que foi votado ainda no governo Temer o teto de gastos, né? Sim. 20 anos sem investir na educação e sem investir na saúde. E agora a gente recebe essa bomba, né? E a fala do ministro da Educação foi muito ruim, quando ela se refere em que as universidades só têm balbúrdia, né, que não tem investimento em pesquisa. Isso não é verdade. A gente tem a prova e dados estatísticos da capacidade. A própria UENF aqui, né, mesmo sucateada, a gente vê, né, sem investimento de recursos públicos, a gente vê ela estando liderando alguns rankings em relação à questão de pesquisa e tudo mais. Então, não é verdade. Nós produzimos conhecimento, nós produzimos pesquisa e precisa realmente do investimento. Agora, se a gente já tem esse curto recurso que é destinado às universidades e à educação, e ainda você corta 30%, e diga-se de passagem, o ministro é ruim pra caramba de conta, né? Porque se ele pega 100 bombons e tira 3 e diz que isso é 30% dos 100, isso é brincadeira, né? Ele realmente, as notas baixas, eu acho que ele não teve só nota baixa na universidade, não, teve lá da educação básica. Então, isso é algo muito ruim. Então, nós vamos, no dia 14, o Brasil vai parar, já tem notícias que, inclusive, você sabe que não é só... não são só as categorias, mas o transporte público é essencial para a gente ter realmente uma greve geral. Já foi determinado ontem uma votação histórica, os rodoviários vão parar no estado do Rio de Janeiro, os metroviários, e isso no Brasil inteiro. Quando nós isso? Estamos dia 14. Agora, dia 14, a greve geral, sexta-feira. Nós estamos parando realmente o Brasil contra a reforma da Previdência, esta é a bandeira de luta, e contra os cortes de 30% na área da educação. Nessa questão da educação, você começou o programa falando sobre isso. Tem também uma manifestação municipal, né? A gente tem aí alguns pontos do reajuste que foi proposto e retirado, um erro sem tamanho de estratégia. Acho que se a gente for considerar qualquer erro de governo, acho que, na minha opinião, esse foi um dos maiores, mas enfim. Essas reivindicações que vão para a rua aqui em Campos, porque tem o movimento nacional que você está falando, os bancários aderiram ontem à Assembleia aqui em Campos, mas além dessa manifestação nacional, os sindicatos locais vão para a rua também em manifestação contra essas questões de servidores aqui de Campos? Sim, principalmente os servidores públicos municipais, que no caso é o Simprozep, a Associação dos Servidores Públicos Municipais, a Associação da Guarda Municipal e o CEP, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, que abrange não só profissionais da rede estadual, como também municipal. Como eu havia dito inicialmente, havia uma proposta de 4.18, a Assembleia, tanto do Simprozep como do CEP, rejeitou esta proposta e nós apresentamos uma contraproposta
porque, de acordo com o IPCA, nós temos uma perda em torno de 15% desses 3 anos sem reajuste. E nós fizemos a seguinte proposta: aceitaríamos 5% de imediato e 7 vezes parcelados, né, em 1%. E essa proposta o prefeito não teve nem assim a consideração, vamos dizer assim, com os servidores de vir publicamente, né, conversar com esta comissão que foi formada de representações dos servidores públicos para falar, olha, não tenho, não posso. O que a gente percebeu é que houve assim, quase que como uma birra, né? Então vocês não quiseram, eu não dou. E ele, enquanto gestor público municipal, ele tinha, já que ele estava com essa proposta, no nosso entender, era só colocar. É obrigação dele, de uma certa forma. Então, colocava no contra-cheque de todos os servidores, mesmo o sindicato não aceitando. Né? Então, ele poderia fazer isso. Aí agora, ele volta atrás dos 4,18, e aí é um absurdo isso. Nós comentamos aqui no dia, com a Luísa e com o Arnaldo, se o sindicato tivesse aceito. Imagina se tivesse. Pois é, não, vocês... aí eu queria saber se ele ia ter dinheiro para colocar, porque ele está dizendo que não tem. Pois é. Então, quer dizer, na que verdade, situação seria, né? Olha, no ano passado, a gente até sentou, como todo ano, toda a data base, que é maio, nós sentamos, dialogamos, mas realmente, ele mostrou as contas, os recursos do município, que 54% estava dentro da lei de responsabilidade fiscal, não dava para pagar um aumento aos servidores. Tudo bem, nós esperamos, mas agora o município está em 46,8%. Sai daquela margem da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, recurso para dar pelo menos os 4,18 que foi apresentado por ele, tem, e nós provamos isso. Agora nós teremos no dia 17 a audiência na Câmara com o André Oliveira, que é da gestão, Secretaria de Fazenda, para eles mostrarem os números. E nós também temos os números a serem mostrados, né? Então, realmente precisa se reverter essa situação. Agora, não dá para ficar colocando culpa no governo anterior o tempo inteiro. Não dá para ficar falando que os servidores que estão em greve, que estavam em greve até na segunda-feira passada, porque nós estamos agora em um outro tipo de mobilização, que é o estado de greve com mobilizações de ruas, com paralisações, né? Então nós vamos continuar na luta. É uma outra estratégia de luta. Não dá para ele ficar falando que os servidores são pessoas que são ligadas ao governo anterior. Não é isso. A maioria das pessoas que lá estão, né, são servidores que votaram e acreditaram em Rafael Diniz na mudança. Então, chega de falar do governo passado. A gente já sabe que o governo passado deixou o nosso município afundado, teve a venda do futuro, sabemos disso tudo, mas o recurso do município de Campos ainda continua sendo R$1.800.000, ou seja, para 460 mil habitantes, é um recurso considerável. Em outras palavras, Odisseia, vamos descer do palanque, né? Vamos descer do palanque, chega. Bom, 8h01, nós vamos ao intervalo, mas voltamos com Odisseia Carvalho e nosso papo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Fique conosco. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.